Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa, Kátia Gaia, onde o normal é ser diferente. Pois é, e o normal é ser paranormal, como vão todos vocês. Estamos aqui novamente na TV Galáctica. Logo vocês também irão nos assistir no canal, no Chrome, né? Com certeza. Nós e estamos aqui, firmes e fortes. Somos brasileiros, não desistimos nunca. É verdade. E gratidão à TV Galáctica por essa parceria aí, né? Por estarmos sempre juntos Sim. aí, por abrir essa porta para a gente. A recíproca é sempre verdadeira, né? Bem, Kátia Gaia, eu quero que você fale sobre o que nós vamos falar hoje. Pois é, esse tema ele foi pedido pelos nossos internautas e aí foi feita a pesquisa e nós vamos colocar aqui para vocês essa pesquisa baseada em fatos, né? Certo. Se chama O Ártico e as atividades extraterrestres. É isso mesmo. Bem, o tema de hoje será esse tema bem interessante, né? E vamos falar hoje tudo o que pesquisamos sobre a região do Ártico e suas características, importâncias e possíveis atividades alienígenas relatadas aí na área, né, Kátia? Isso. Bem, todos sabem que o Ártico é a região que circunda o Polo Norte da Terra. O Ártico é uma das regiões mais remotas e inóspitas da Terra. Verdade, Kátia. É uma vasta região que engloba o Oceano Ártico, a Groenlândia, partes da Rússia, Canadá, Alasca, Noruega e outras áreas, né? E embora a região ela seja extremamente fria e desolada, ela tem um clima muito frio e é coberta de gelo a maior parte do ano. Com certeza. A região é extremamente importante aí em termos de clima global, ecossistemas marinhos e riquezas mineral. Bem, o Ártico é uma região muito importante em termos de impacto no clima global. É isso mesmo, Katia Gaia. A camada de gelo do Ártico tem diminuído a uma taxa alarmante, causando aumento do nível do mar e alterações no clima em todo o mundo. Ela é de grande importância para o nosso planeta e tem sido objeto de interesse para muitas atividades humanas, bem como para especulações sobre as atividades alienígenas. Verdade. A possibilidade de atividades alienígenas no Ártico é bastante grande. E em termos de atividades, tem havido muitas teorias e especulações sobre as possíveis visitas alienígenas ao Ártico. Pois é, e muitas pessoas acreditam que a região é de interesse aí para alienígenas por causa de sua importância para o clima e também para a vida marinha. E há também a teoria de que a região pode conter bases secretas alienígenas e que há evidências que indicam que os alienígenas têm visitado ou operado na região. E uma das evidências mais citadas é a existência de círculos no gelo, que são bastante misteriosos, que foram vistos em algumas partes do Ártico. Bem, esses círculos são padrões de gelo que se formam em torno de um ponto central e que foram comparados às marcas deixadas por OVNIs. No entanto, pessoal, cientistas afirmam que esses padrões podem ser explicados por processos naturais, como a formação de redemoinhos na água e a ação do vento. Bem, além disso, algumas pessoas afirmam ter visto as luzes estranhas e inexplicáveis no céu sobre o Ártico, que poderiam ser naves alienígenas. Pois é, Kátia. No entanto, essas luzes podem ser explicadas por fenômenos naturais como a aurora borealis, né? Em 1947, o almirante Richard Byrd liderou uma expedição ao Polo Norte que foi supostamente atacada por naves alienígenas. Byrd afirmou que os alienígenas tinham bases. As bases eram lá no Polo Norte, Kátia, e que eram capazes de voar de um polo para o outro em um curto espaço de tempo.
Perfeitamente natural, né? E, no entanto, não há provas concretas dessas afirmações. Outra teoria popular é que os alienígenas estão interessados na região por causa dos recursos minerais. Bem, para quem não sabe, Kátia, né, o Ártico é rico em recursos como petróleo, gás natural e minerais raros, que são extremamente valiosos e podem ser usados em tecnologias avançadas. E uma das atividades mais comuns no Ártico é a exploração de petróleo e de gás natural. E muitos países, incluindo Rússia, Noruega e Canadá, têm reservas significativas de petróleo e gás natural no Ártico. Sim, estamos vendo isso, né? E a extração desses recursos é extremamente desafiadora, devido ao clima e às condições ambientais externas da região. Mas, Kátia, no entanto, as enormes reservas de petróleo e gás tornam a extração desses recursos uma atividade atraente para muitos governos e empresas. Além da exploração de petróleo e gás, o Ártico tem um importante centro de pesquisa científica. E muitos países, pessoal, enviaram equipes de pesquisa para estudar a região, incluindo a atmosfera, o clima e a vida selvagem. Mas há grande interesse sobre o Ártico e as atividades alienígenas na região, porque o Ártico é uma região polar localizada no extremo norte da Terra, que inclui o Oceano Ártico e parte da Europa, Ásia e América do Norte. Esta região, pessoal, é notável por suas condições extremas, incluindo temperaturas abaixo de zero, ventos fortes, gelo marinho e dias de noite polar e dias de sol da meia-noite. E nos últimos anos, o Ártico ele tem atraído a atenção de cientistas, governos e empresas devido ao seu potencial de recursos naturais, como já dissemos, o petróleo, gás natural e os minerais. Além de tudo isso, a região também é de grande importância ecológica, servindo como lar para muitas espécies animais, incluindo aí ursos polares, morsas e baleias. No entanto, outra coisa que tem chamado a atenção do Ártico é a especulação sobre as atividades alienígenas na região. Algumas teorias afirmam que a região tem sido visitada por seres extraterrestres há milhares de anos. Bem, não seria uma surpresa, né, Cris? Não seria. Uma dessas teorias é de que a Antártica e o Ártico são duas das áreas mais frequentemente visitadas por alienígenas, tendo várias bases intraterrenas por lá. Isso tudo devido a uma suposta abertura polar, também conhecida como ponto de entrada para o interior da Terra. E segundo esta teoria, os alienígenas encontraram uma maneira de acessar o interior da Terra através dessas aberturas. Aberturas polares, que seriam passagens secretas para o interior da Terra. E embora, Kátia, não haja evidências concretas que comprovem a existência de atividades alienígenas no Ártico, alguns ufólogos e pesquisadores afirmam ter visto evidências de atividades alienígenas na região. Em 2013, um misterioso buraco gigante apareceu na península de Yamal, na Rússia, que muitos acreditam ter sido criado por uma nave alienígena. Pois é. E embora, Kátia, os cientistas tenham teorias mais plausíveis sobre a origem do buraco, a ideia de que ele tenha sido causado por uma nave alienígena continua a ser especulativa. E apesar dessas teorias, não há evidências concretas de atividades alienígenas no Ártico. E se há, fica no campo das confidências internacionais, né? Porque a gente já está acostumado a isso e também governamentais. É isso mesmo. No entanto, povo, os avistamentos de OVNIs e encontro com extraterrestres foram relatados em outras partes do mundo, o que sugere que é possível que eles possam estar interessados e instalados nessa região. Pois é. Por exemplo, em 1947, Kenneth Arnold, um piloto de avião,
afirmou ter visto 9 objetos voadores não identificados, OVNIs, enquanto voava sobre o Monte Rainier, Rainier, em Washington. Este foi um dos primeiros relatos aí de avistamentos de OVNIs na história moderna e levou a um aumento de especulação sobre a existência de vida extraterrestre. Em resumo, embora haja muito ainda, não sabemos sobre o Ártico. É uma região de grande interesse para muitos cientistas, governos e empresas em todo o mundo. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Com certeza. E embora haja muita especulação sobre as atividades alienígenas na região, por enquanto, de fato, não há nada de forma científica que comprove essas teorias. Ou se há também, ninguém demonstrou até o momento. No entanto, a possibilidade de vida extraterrestre continua a ser um assunto fascinante para muitas pessoas e pode continuar a atrair a atenção daqueles que procuram explorar as fronteiras do conhecimento humano. O Ártico é uma região extremamente importante e fascinante em termos de clima global, ecossistemas marinhos e recursos minerais, como já dissemos. No entanto, a ideia de uma possível presença alienígena no Ártico continua a ser um assunto de grande mistério e de interesse de todos os governos do mundo. Então, por isso, a possibilidade de atividades alienígenas no Ártico não pode ser descartada completamente. E alguns teóricos acreditam que pode haver bases subaquáticas ou submarinas operadas por seres extraterrestres na região. A conclusão é que, embora não haja evidências conclusivas de atividades alienígenas no Ártico, muitos afirmam que Hitler tinha contato com seres que tinham bases por lá e que eles ajudaram no projeto dos Foo Fighters, usados por eles no Segundo Conflito Mundial. Bem, Kátia, essa possibilidade é objeto de muita especulação e interesse global. Você sabe disso. E o mais estranho, que não se pode ir para os polos sem autorização governamental para fazer qualquer tipo de expedição, o que sugere que algo misterioso deve haver por lá, né? Sem dúvida, né? A região é extremamente importante em termos de impacto global no clima e nos recursos naturais, e é provável que a pesquisa e a exploração continue na região nos próximos anos. E se for comprovada atividades alienígenas no Ártico, isso será uma descoberta surpreendente e importante, e terá implicações significativas para a humanidade e a nossa compreensão do universo. E com essa coisa do degelo, né, e tudo mais, eu acho que cada vez está ficando mais próximo de se ver alguma coisa. Com certeza, né? Acredito que a gente teve aí um probleminha técnico, tá? Você paralisou, Cris. Então, volta a falar, porque eu acho que o pessoal não te ouviu. Eu creio que nessa era de Aquários, como todo bom astrólogo diz, né, que Aquários ele é o inovador, ele é o que traz abertura, né, de conhecimento, abertura de parapsiquismo. Eu creio que nesse momento Aquário vai desvendar muitos mistérios. Também eu penso claramente, por todas as pesquisas que eu faço, e sei que Kátia também faz, que nós estamos num momento de grande abertura e que muitas coisas virão e que a gente tem que ter muita lucidez nesse momento para saber decifrar o falso do verdadeiro. É fato, o véu está sendo levantado e nós precisamos ter aí a verdadeira noção, a compreensão de que muitas coisas que até hoje ficaram sem explicações, elas virão à tona. Mas a gente não precisa o tempo todo ser aquele intelectual. Nós precisamos ver o fato, né? Ter consciência do fato. E através do fato, nós
tirarmos nossas conclusões, mas que seja de uma forma muito honesta, porque as coisas estão aí, basta a gente enxergar. Com certeza. E as pessoas nos fazem várias perguntas, sabe, Kátia? E uma delas é: eles vão chegar? Quando que eles vão chegar? Quando especificamente nós não sabemos, mas sabemos que eles já chegaram. Eles só apenas não estão se mostrando para todo mundo. Existe É aí, sim, verdade. como disse o governo de Israel, uma confederação dos mundos que está aqui na Terra nesse momento ajudando. Esses seres são muito parecidos com a gente. Muitos deles vão passar despercebidos aí pela humanidade. Sim, sem dúvida, eles já estão por aqui, eles estão entre nós, nós teremos esta consciência, sem dúvida, será visto, será percebido, será notado, mas nós precisamos também sair dessa base tão crítica e analítica que nós entramos, porque o que mais Sim. existe são intelectuais que desabilita qualquer outra coisa, porque só eles acham que têm razão. Né? E a partir do momento que você acha que só você tem razão e que é Opa, detentor da verdade, você deixou de criar as possibilidades que existem nesses mundos, né? De dimensões. Então não dá é para verdade, controlar. Você é tem que verdade. baixar suas barreiras e, sem dúvida nenhuma, deixar que o fluir dessas energias, desses seres, cheguem até você. É verdade. Nós sabemos que nós estamos num momento decisivo da humanidade, né? E é claro que uma parte já encontra-se em processo de despertar e está num trânsito aí para uma quinta dimensão. Até falando em quinta dimensão, deixar claro que essa quinta dimensão é uma dimensão de mental superior, onde o ser humano se torna mais fraterno, mais humano, né? E ele consegue ser mais como um agente transformador na sociedade, porque ele mesmo se encontra transformado. Essa quinta dimensão é uma quinta dimensão de tomada de atitude, não é apenas uma coisa de verborreia, de dizer, ó, estou na quinta dimensão porque eu tenho esse conhecimento. Acima de tudo, é atitude no dia a dia. Sim. E esse tema de hoje, ele é um tema que nós estamos atualmente percebendo a guerra do poder sobre esses recursos naturais, né, provenientes ali da região da Rússia. Então, a gente realmente está assistindo isto, esta briga por um poder que nós julgamos que seja isto, mas que pode existir por trás disso muitas outras coisas, né? Sem dúvida. E, na verdade, tanto quanto existe o fator positivo de tudo isso, existe também o fator negativo. E, na verdade, esse trânsito que nós estamos passando, né, é para que a gente realmente assuma o que somos, filhos da luz, de forma mais consciente, porque nós viemos da luz, nós estamos na luz, nós somos a luz. Então, é isso. É assumir essa parte mais consciente que estamos aqui hoje, inclusive para tomar essa consciência dessa parte inconsciente de nós mesmos, né, Katia? É muito interessante que as pessoas que partem para as pesquisas dentro da ufologia, nós teremos um encontro ufológico, inclusive aqui em São Tomé das Letras, no próximo mês, e eu quero participar, né? Até para conhecer as pessoas que virão, para também saber o compartilhamento de conhecimento que tem aqui na região. Mas o que a gente vê é uma coisa muito triste, que eu estava assistindo uns vídeos esses dias, Cris, e, Sim, e você percebe o quanto as pessoas disputam a verdade, né? A sua própria verdade. E não existe verdade. uma única verdade, porque Não, quando não, você pesquisa, você terá várias teorias, você terá várias fontes verdade. de pesquisas, vários caminhos. Então, nós precisamos nos fundamentar de que existem pessoas realmente engajadas, mas a partir do momento que você se torna, né, aquela pessoa que eu quero que você acredite em mim e não no O outro, sectarista, né? O isso, sectarista. pois é, a ufologia perde muito com isto, muito mesmo. E cada vez mais a gente tem visto pessoas usarem, né, a ufologia, os seres, os temas, de uma forma muito é, leviana,
né? Não é um julgamento, é o que você vê, porque é tão claro o que as pessoas estão fazendo em se tratando dessas curas, em se tratando de ter alguns sistemas assim vinculados a esses seres, e você percebe que quando a pessoa vai falar sobre isto, não tem embasamento. Então, vocês precisam começar a se abrir um pouco mais antes de acreditar ou antes de confiar demais em certas coisas. É Porque, verdade. sem dúvida, existe. Mas a gente precisa ser mais questionador a respeito das verdades. Com certeza. Sabe, Kátia, uma coisa que eu vejo é que existem, que a grande verdade é uma grande coxa de retalho, cada um tem conhecimento de uma parte. Então, assim, é como aquela pessoa que olha para o elefante, olha para o rabo e fala: esse aqui é um elefante. Na verdade, aquele rabo compõe o elefante, mas não é o elefante inteiro. Então, o que as pessoas não podem ser são sectaristas, achar que elas têm o conhecimento supremo de tudo, porque não tem. Então, o que eu Sim. vejo, e de forma lamentável, estou na ufologia há mais de 30 anos aí, muitas pessoas se achando donos da verdade, e inclusive falando mal de grandes ícones da ufologia, como Eric von Däniken, né, que nós entrevistamos várias vezes. Essas pessoas não têm um décimo da pesquisa que esses ícones têm, entende? Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu para quem foi lá, viu, pesquisou, mas com o mesmo, assim como o Eric nos disse, que ele também não é detentor da verdade, né? Essas pessoas têm que se colocar no local de estou pesquisando, mas isso não quer dizer que eu sou o dono da verdade. E entender que outras pessoas também pesquisam e respeitar essas pesquisas. Porque o sectarismo é um ato antievolutivo, Kátia. É dizer assim, só eu sei, o resto não sabe de nada. Então, Deus é muito versátil, do meu ponto de vista. Então, ele fez, na verdade, uma grande coxa de retalho para que todos nós entendêssemos, de acordo com o nosso nível evolutivo, o que é essa partinha da verdade que nós sabemos. Que é uma pequena parte, uma partícula apenas, né? E que a gente conseguisse, através dessa busca, entender o que o outro está dizendo, sem separar. O sectarismo separa, Kátia. Sectário é aquele que separa e se acha dono da verdade. O sectarismo é uma coisa muito feia. Eu vejo a ufologia hoje como uma fogueira de egos, todo mundo contatando, conversando com vários seres, e umas mensagens Infantis. de, tão infantis que realmente eu acho que elas não têm nem contato com elas mesmas. Então, assim, não estou julgando, mas assim, você imagina um ser que tem um nível de conhecimento maior, eles devem achar que nós somos assim muito infantilizados na compreensão do que é o universo. O que é o universo? Todo mundo fala essa palavra. O que é uma unidade? Por que a gente não entra nesse processo de unidade e tenta compreender o outro, tenta entender? A gente sabe que tem muita mistificação de fatos também, né? Porque tudo isso dá muito like, dá muito view, dá muito ganho no YouTube. Então, assim, as pessoas gostam disso. De Então, serem enganadas, né? Não, o não que a tem gente outra coisa, porque você tem que ter uma pontinha, Cris, de discernimento. Não é possível, não é possível. Às vezes, né, aqui a gente tem a visita, a maioria dos turistas falam sobre isto, né? Nos questionam sobre isso, nas ruas, nas lojas, sobre a questão de ufologia, porque é um lugar que tem bastante avistamento e tudo mais. Mas entenda, a gente precisa, antes de tudo, ter pés no chão. E você percebe que as pessoas, elas falam aquilo que elas querem que o outro acredite, e ela tenta convencer o outro. Outro dia eu estava num bate-papo, uma pessoa entrou do nada, no meio da minha conversa, e eu fiquei olhando para a pessoa que eu falei assim, mas criatura, você está falando isso com base no quê? Né? Que não é possível, você tem que ter uma base, pelo menos, para você falar, senão você não abre a boca. Né? A gente passou por tantos congressos, a gente participou de tantos eventos ufológicos, a gente viu tanta gente, experimentos, nós levamos isso para congresso, e nem assim as pessoas ali, elas tiveram
um olhar para aquilo de uma forma aberta, né? Ainda tinham muitas barreiras e muitos questionamentos, e é importante questionar, mas antes de tudo, você também tem que fazer a sua pesquisa, você tem que realmente passar por tudo isso, e não acreditar, porque, como você mesmo disse, é uma fogueira de egos. Verdade. Inclusive, uma coisa interessante que eu queria falar para o pessoal sobre transcomunicação instrumental, que muitos ufólogos descartaram, né? Hoje, as universidades dos Estados Unidos estão premiando a pesquisa de Sônia Rinaldi sobre transcomunicação. Vai sair agora um documentário de Sônia Rinaldi com transcomunicação instrumental. Já vai sair na Amazon, né? E já está em negociação para Netflix. Então, gente, é, todos esses ufólogos que simplesmente descartaram e nunca pesquisaram, né? Eles são simplesmente ufólogos de internet, que nunca participaram de um evento ou tiveram realmente um contato com alguma coisa espiritual, com alguma coisa que realmente tem algum contexto real. São pesquisadores que vivem só atrás de computador. Eu e Katia Gaia, a gente não sabe tudo. E a gente está aqui, se um dia a gente falar alguma coisa que foi errado, tenho certeza que eu e Kátia Gaia, pelo nível de consciência da Kátia, pelo nosso nível de busca da verdade, a gente vai chegar a falar isso aqui realmente não é real, isso é fanatismo, isso é ilusão. Sim. A gente tem que ter a coragem de falar, mas a gente também tem que dar mão à palmatória quando a gente vê que é real, né? Então, eu acho assim que nem isso essas pessoas têm a humildade de dar essa mão à palmatória. E hoje estamos aí captando imagens tão fantásticas, tão maravilhosas, de amigos que se comunicavam conosco, não só comigo, como com pessoas do Grupo Com, como Kátia Gaia, Walter Trebitz, em transcomunicação instrumental, inclusive se materializando. A Kátia Gaia viu, passei na TV Galáctica o vídeo da Sônia Rinaldi, onde fiz um experimento com ela. Então, são seres que nos amparam e estão dizendo assim: nós sabemos o quanto ainda vocês são aprendizes da vida, mas nós confiamos na cosmoética que vocês têm. Porque nós sabemos, nós aprendemos que a verdade é uma colcha de retalho. A verdade é soberana, sim, mas ninguém tem conhecimento total da verdade para dizer isso ou aquilo. Você concorda, Kátia? A gente vê muita aberração sendo dita, mas assim, ninguém tem, né, ninguém tem algo para dizer sobre coisas que são fenômenos e que nunca experienciaram. Eu O acho que é que eu só posso experiência que dizer, realmente dessa, né? Essa capacidade. sim, eu super concordo, e as nossas experiências no grupo, no laboratório da Sônia, os, é, os depoimentos, tantas coisas que a gente vivenciou, vale muito mais do que qualquer conversinha que exista por aí, né? A gente Com nunca certeza. quis comprovar nada para ninguém, né? Nós fizemos o nosso trabalho como a gente sempre fez, de coração aberto. Hoje a gente realmente não traz para o programa Enigmas pessoas que querem somente se promover. Nós trazemos pessoas que pesquisam, pessoas que realmente têm amor pelo seu trabalho, e a ufologia, ela é um amor que a gente dedica, porque acima de tudo, ela está em busca dela mesma, né? Ela não se encontrou, a ufologia, ela está em formação ainda, e tem tantas coisas maravilhosas que acontecem, então a gente não precisa ser um agente de mentira, né? De que fica propagando a mentira só para realmente aparecer. Nós precisamos ter compromisso com esses seres. Então, se você quer praticar ufologia, antes de tudo, seja cosmoético, porque é isso que ele vai enxergar em você antes de fazer um contato. É verdade. E para fazer esse contato, a gente precisa se encontrar também, né? Porque senão a gente vai acabar vendo eles de uma forma muito distorcida. Porque eles têm outros valores, né? E estão num nível que talvez a gente precise de muita compreensão de nós mesmos para chegarmos nesse nível. Queria agradecer, Kátia Gaia, minha irmã de alma. Nós estamos nos nossos momentos finais aqui no Enigmas. Uma honra, gratidão por compartilhar um tema. É um tema muito difícil de falar, porque, assim, a pesquisa sobre o Ártico, embora tenha sido pedido, Kátia sabe disso, é um tema que não tem muita informação, porque as informações são muito negadas, né, nesses locais aí, né? Então, tudo que se fala ainda é especulação. Mas, como diz
como diz a lenda, onde a fumaça, né, Kátia? A Existe o quê? fogo. Né? Fogo. Quem Quem sabe, gente, ó, vamos vibrar positivamente. A semana que vem estaremos no canal, no Cron, hein? é isso aí, E porque aí, Cris? estão tirando a gente do ar direto, embora a gente não fale nada demais, a gente só fala a Pois verdade. é. É Catinha, a pode falar. gente realmente está fazendo o que a gente sempre fez. Se a gente incomoda, Verdade, significa que questione. né? Mas quem, né, Kátia? O que vai mudar o mundo não são os questionamentos, você concorda? E essa é a nossa função. É isso aí. Gratidão, Kátia Até a Gaia. próxima semana. Obrigada, Beijo no TV seu Galáctica. coração, beijo. Obrigada, Karen. Obrigada, Dorim. Obrigada, Cida. Gratidão à TV Galáctica, nossa querida Cida, nossa gerente. Gratidão a quem nos assiste, quem vai nos assistir. Gratidão à minha irmã de alma, Kátia Gaia. E até o próximo Enigmas, né, Kátia Gaia? Até a próxima quinta-feira, nesse mesmo Aqui local. ou no Cron a gente comunica, tá bom? Temos uma irmandade. Beijo! Gratidão, gratidão. Até mais, Kátia. Até mais.